O poeta Eduardo Elias, amigo de trocas e de alumbramentos, me pergunta sobre a relação de Jacques Lacan com a poesia inglesa do século XVI, na virada para o XVII, especificamente aquela poesia chamada de metafísica. Leitor de John Donne, Eduardo Elias gostaria de saber se Lacan conheceu, se leu, se citou o famosíssimo poeta John Donne, autor do poema que o Caetano Veloso musicou na canção chamada Elegia. Deixe que minha mão errante adentre atrás, na frente, em cima, embaixo, entre. Minha América, minha terra vista, reino de paz, se o homem só a conquista. Minha diva preciosa, meu império, feliz de quem penetre o teu mistério. Canta o Caetano, citando o John Donne. Pedro, me pergunta meu amigo Eduardo, Lacan leu John Donne? É difícil, amigo, pensar em algum poeta, filósofo, artista, que Lacan não tenha conhecido bem. Respondendo sua questão, sim, leu profundamente. E há duas citações diretas e outras incontáveis citações indiretas no seminário de Lacan, referentes à poesia metafísica inglesa do século XVI e especificamente ao poeta John Donne. Aos menos familiarizados com esses conceitos filosóficos, a metafísica diz respeito à busca pelas origens. Se a física, derivada da physis, era a busca pelo princípio material, as leis que regem o mundo das coisas tangíveis, a metafísica seria a ciência por trás do mundo físico, o mundo dentro do mundo, ou seja, a busca pelos princípios, mais do que os princípios, pelo princípio máximo, aquele princípio que faria com que fossem legítimos todos os demais princípios. Dito em termos mais simples, a metafísica seria a busca pela resposta de todas as perguntas. No Brasil, possuímos um poeta metafísico muito popular, o Vinícius de Moraes, que passou a sua vida preocupado com a questão do destino e da finalidade da existência humana. No decorrer de sua obra, valendo-se de meios expressivos muito próprios, primeiro com os sonetos clássicos e depois assumindo o verso livre do modernismo pós-Semana de 20, especificamente de 22, na verdade, o Vinícius ele vai produzir, por meio da sua poesia, uma resposta a essa questão do sentido da existência humana, que é a questão fundamental da metafísica. No primeiro momento, avalia Carlos Drummond de Andrade, quando da morte do poetinha, avalia que no primeiro momento a resposta de Vinícius de Moraes é de uma identificação humana com o absoluto. Nesse sentido, proposto por Vinícius de Moraes no início de sua poesia, a razão da existência humana consistia no encontro com Deus. Num segundo momento, e muito mais conhecido de sua obra, a resposta à destinação humana residia no amor. O amor seria o grande objetivo de uma vida. A plena realização do amor seria a razão de existência e sua poesia era apenas um meio para transmitir e elaborar essa verdade, disse Drummond no discurso fúnebre que coroou a partida do nosso querido Vinícius de Moraes. Assim como Vinícius de Moraes, John Donne e outros tantos poetas dessa fase metafísica inglesa desejavam um mundo preparado para o amor. Um mundo preparado para o amor significa um mundo livre das limitações impostas pelas dificuldades na execução de um ideal tão doce e tão belo como o amor romântico. A vida, dirá Lacan, num certo ponto, será sempre a negação dessa proposta do encontro total, posto desde Shakespeare, lá no seu Romeu e Julieta. Il n'y a pas de rapport sexuel, não há relação sexual, não há encontro, não há proporção, não há encaixe entre amante e amado. Dentre outras razões, porque o amante, diz Lacan, no Seminário da Transferência, ele não sabe o que quer e o amado não sabe o que tem. Ora, essas ideias lacanianas são, como se pode ver, uma plena negação da metafísica proposta pelos ingleses e antes destes por Shakespeare, que também era inglês, e antes desse por Platão, lá no banquete, na casa de Agatão. Desse modo, Lacan faz um histórico dessa metafísica do amor, iniciada na ideia de alma gêmea, proposta no banquete, nesse texto já citado, passando pelos romances de cavalaria da Idade Média, passando
pelos ideais shakespearianos e culminando na ideia de encontro pleno e total dos poetas ingleses do século XVI, na virada para o XVII, sendo deles o mais célebre, o John Donne. Liberto-me, ficando teu escravo, onde cai minha mão, teu selo gravo, nudez total, todo prazer provém do corpo, diz a elegia de John Donne, cantada ainda pelo Caetano Veloso. E, finalmente, respondendo à questão do meu amigo Eduardo Elias, há duas citações diretas ao John Donne. No seminário 9, no seminário da identificação, Lacan cita Hurrying Near, aquele poema onde ele diz eu não sabia que vivia justamente por ser mortal. Lacan cita esse verso dizendo que é uma espora, que é algo que esporeia a neurose obsessiva. Mas é também, como toda poesia, um momento de suspensão, um momento em torno do qual tudo se nos abandona. A outra citação direta está no seminário 6, O Desejo e Sua Interpretação. Dessa vez, o poema citado é o The Ecstasy, onde Lacan vai dizer que existe uma certa frieza que se esconde por trás de todo lirismo, mesmo aquele mais comedido. Essa frieza estática, ela marca o caminho de todo aquele que aposta todas as suas fichas na busca pelo desejo. Lirismo é comédia, dirá Lacan, dizendo não mais do que Freud já havia dito quando propôs que, quando nos aproximamos do objeto, não queremos, na verdade, senão olhar desse objeto amado sobre nós. Quando nos apaixonamos, nos conta o velho Freud, entre uma e outra piscada do seu olho esquerdo, que nós não nos apaixonamos senão pelo olhar do outro sobre nós. Quando amamos, amamos sempre o amor que o outro nos tem. Mas essa dimensão de engodo, presente na experiência do amor, será um segredo só nosso, amigo Eduardo. No poema Consolo da Praia, que você conhece tão bem, Drummond nos diz que o amor é triste. Aliás, é sempre triste. Mas ninguém sabe e ninguém deverá saber disso. Jamais. Amigo, um abraço e que John Donne, com a sua frieza oculta, venha aquecer a estaticidade dos nossos dias. Um grande abraço.